Fala galera, eu já assisti a Fale Comigo na cabine de imprensa, um novo filme de terror da A24. Galera, antes de começar a crítica, que essa aqui, ó, completamente sem spoilers, pode ficar tranquilos, não irei entregar absolutamente nada do filme, porque obviamente teremos nosso famoso todos os spoilers do filme, onde aí sim, abriremos e falaremos tudo com spoilers, tudo que acontece exatamente em Fale Comigo. Antes de começar, galera, pô, já curte o vídeo, já assina o canal, tá com a mega ajuda porque não custa nada. Dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. Galera, vai ser uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. E eu botei, né, já no título aqui do vídeo aqui, ó, o melhor filme de terror de 2023, como muito vem sido comentado, principalmente através da mídia americana, ok? Ele é o melhor filme de terror de 2023? E isso bate numa questão que é muito importante, tanto minha quanto de todos vocês. Uma coisa chamada gosto, cara. E gosto a gente não discute, cada um tem o seu ponto final. Pra mim, ele não é o melhor filme de terror de 2023, tá? Ah, isso torna ele, cara, um filme ruim, mas bem pelo contrário. Mas muito pelo contrário. O que acontece, cara? Esse filme aqui é um filme australiano, tá? E tu percebe ali que ele tem realmente um orçamento bem limitado, que aí que tá, ó. Eles sabem trabalhar muito bem dentro do orçamento que eles têm e criam realmente um terror que consegue alcançar uma coisa que é primordial em um filme de suspense, que é também um filme que pode ou não, mas nesse caso sim, beirar ali e virar um filme de terror. Eles conseguem muito bem criar a tensão. Esse filme, ele tem muitos, mas muitos, mas muitos momentos de tensão. E, em alguns momentos, essa tensão simplesmente ela chega no terror e do terror ela já vai pro gore. E em cenas, cara, extremamente fortes. Eu assisti no cinema, tá? Eu tô gravando essa crítica aqui, ó. Eu acabei de assistir o filme, faz umas 3 horas que eu assisti o filme. Teve algumas sequências, assim, ó, com aquele som maravilhoso, né? Aquela tela gigantesca na nossa frente. Simplesmente eu tive que virar o rosto, assim, porque sequências bem fortes, que obviamente trabalham terror, porque já trabalhava bem no suspense, tava acontecendo tensão e beirava o gore. E daí, junto com o gore, cenas fortes provocou em mim exatamente essa sensação. Cara, virei o rosto, virei o rosto. Ou seja, eles conseguem, dentro do orçamento que eles têm, criar realmente uma obra que chega no primordial que algo de suspense, algo de terror tem que chegar. A tensão realmente existe. Mas por que que ele não chega a ser, cara, esse grande filme, melhor filme de terror de 2023, como está sendo falado e tudo mais? Primeira coisa, porque os aspectos dele, do que ele trata, tá? Essa questão toda dos espíritos e tudo mais, o contato com os espíritos, isso não é nenhum tipo de spoiler que está em praticamente toda a venda do filme tá baseada nisso, tá? De realmente provocar já o espectador do que ele vai assistir. Ele não é uma novidade. A forma como eles estão contando, obviamente que eles conseguem trazer uma novidade sim para dentro do gênero. E essa novidade ela é muito interessante, porque ela funciona de uma maneira extremamente interessante. Porque ela pega um aspecto do nosso cotidiano, e a gente está falando, pô, de um filme feito na Austrália, com muitos protagonistas ali beirando, né, uma idade que tu sai da adolescência e tu tá indo pra vida adulta, tá justamente naquela transição lá dos 16 aos 20, aquela coisa toda ali. E essa galera toda tá utilizando, por exemplo, as questões das redes sociais como qualquer tipo de adolescente ou, né, quase um aspirante à vida adulta ali faz. É literalmente isso. Grupo de amigos, qualquer lugar do mundo. Então eles pegam essa questão cotidiana, utilizam para aumentar essa questão do como que essa informação se propaga, né? A velocidade que tem de um vídeo feito aqui viralizar, seja na rede social, o que for. E isso se passar como uma grande lenda urbana e dentro da cena urbana, os outros adolescentes, pós-adolescentes, aspirantes à vida adulta, querer experimentar também. E nisso vai aumentando cada vez mais tudo que está se propagando. Ou seja, essa questão toda de como o filme trabalha isso, funciona muito bem, assim. E aí, querendo ou não, é uma adesão muito interessante pro gênero que eles utilizam, porque, pô, ele funciona de uma forma muito mais coesa, por exemplo, na questão do Chamado. Cara, quem viu o Chamado 4? O Chamado 4, que é desse ano também, que pra mim assim, é o pior filme de terror do ano, mas disparado, disparado. Eles tentam fazer, né, tentam emular a mesma coisa que aqui o Fale Comigo consegue fazer.
E não funciona de jeito nenhum. E não funciona de jeito nenhum. E a ideia lá é até interessante, mas a maneira como eles desenvolvem a ideia é muito ruim. Ou seja, o filme consegue, por exemplo, aqui, ó, nessa questão toda dessa galera toda, quando eles estão reunidos, e em grupo, como que funciona. Pô, os grupos ali de amigos ou de conhecidos que querem trabalhar para junto, né, tentarem entender ou conhecer, vivenciar o que é essa tal lenda urbana que existe, né, na questão da mão. Essa questão da mão ali, que galera, se vocês já estão, não importa a cidade, já vendo o material promocional do filme, todo mundo utiliza a questão da mão, né? Porque a questão da mão ali é uma mão com cerâmica, né? Que é muito massa, cheio de dizeres, assim, que tá, querendo ou não, assim, ó, funcionando pra como ter o contato. Ou seja, a mão é muito importante para porque ela que faz acontecer, né, esse contato todo com esse mundo pós, né, o que que acontece nesse pós ali. E a história desse pós também, assim, ele é algo que utiliza uma questão básica da questão dos espíritos, tá? Eu não vou entregar aqui, não vou entrar em detalhes aqui, isso aqui pro vídeo com spoilers, mas que é algo que eu já tinha conhecimento, por exemplo, né, do que é a base dessa história que eles estão querendo contar ali, que é algo muito massa, assim, porque se tu começa a perceber depois aspectos do filme para vários outros personagens, e por que que personagens vão tendo também, assim, suas consequências todos no filme, a gente vai entendendo que, tá, mas a base principal é isso, né? A pessoa, ela tem também, assim, dentro das suas escolhas, as suas consequências. Então, ele vai trabalhando dentro de uma linha narrativa que funciona muito bem dentro do que a gente chama de saber compartilhado, né? O que que é o saber compartilhado? Não, saber partilhado. O que que é o saber partilhado? Cara, é algo que existe no imaginário ou no conhecimento do público em geral, né? Tu não precisa ter se aprofundado para querendo não saber sobre aquilo e ter as informações literais sobre tal assunto que for, entendeu? É um saber partilhado. E isso é muito interessante também, assim, porque ele pega nesse aspecto que as pessoas, querendo não, têm uma noção própria ali. E é óbvio, cara, ele é um filme ali que tem só quase 1h40 de duração. Ele consegue apresentar, por exemplo, no seu prólogo, um plano de sequência que é muito, muito, muito bom, que te deixa simplesmente assim, ó, de boca aberta com a sua resolução. O que que ele quer entregar antes de entrar na história principal do filme. E o que acontece nessa grande cena ali, né, que a gente tem em plano de sequência, ela já nos deixa claro assim, ó, os perigos que vão acontecer daqui para frente. O Fale Comigo, ele utiliza, por exemplo, assim, eu tinha falado da questão do chamado, né? O chamado 4, que, repetindo, cara, se não viu, não precisa ver, não precisa ver. Mas vou pegar o mesmo chamado, o chamado 1, que utiliza algumas coisas que os filmes, né, de terror japoneses principalmente fizeram e que depois o cinema ocidental, principalmente Hollywood, começou a repetir, que são fórmulas, né? Então sempre tem as formas do quê? Pô, o que está acontecendo comigo, eu vou procurar informações com alguém do passado que já viveu por isso, que vivenciou aquilo e tem algo a me dizer, provavelmente sobre, né? Eu vou buscar, querendo ou não, informações com alguém que já passou por isso aqui. O filme tem esse momento também, que não Fale Comigo, que para mim ele é muito mal utilizado. Mas muito mal utilizado. Porque ele pega numa situação extremamente corriqueira, ele não cria a tensão que daí assim precisaria ter para ter esse encontro, e ao mesmo tempo ela é muito rápida. E tu tem ao mesmo tempo uma negação, né, para ter essa informação, para 5 segundos depois tu ter a informação. Esse momento do roteiro ali, ele me perdeu completamente ali. Porque, sabe, porque como tu está utilizando tanto essa questão de fórmula, de roteiro, de como contar e de como é uma informação que a gente sabe que é necessária para que, né, a protagonista ou os protagonistas do filme cheguem no ponto final né, de decisão do que realmente tem que fazer, ela tá muito mal aproveitada e ela tá muito mal criada dentro do momento do filme. Por exemplo, ali, esse momento do filme é um momento onde alguns personagens não aparecem mais. E eles têm uma importância assim porque aí que tá. Eles tiveram importância antes. E simplesmente dali pra frente no filme eles não são mais interessantes pra questão do roteiro. Só que pra questão da história por completo, eles seriam interessantes sim. Então, pra mim, esse momento do filme, ele dá uma quebra. Uma quebra literal. Ele dá uma perda, assim. Por isso que essa questão
por exemplo, é um dos fatores dele não ser, pra mim, o melhor filme de terror de 2023. Por quê? Porque, cara, o melhor filme de terror de 2023, ele não adianta só chegar na questão do suspense, do terror, não sei o quê. A questão do roteiro também, ela é muito importante, porque algumas coisas, né, a gente acaba passando sempre pano. Mas algumas coisas a gente, pô, tu podia ter aproveitado melhor aquela situação ali, tu podia ter contado melhor aquele momento da história ali. Então, o Fale Comigo, por exemplo, nessa situação que a gente já viu tantas e tantas vezes, é uma questão, repetindo, que a gente já sabe que o filme ele pode chegar em algum momento e quando ele vai te conduzindo para chegar nesse momento, ok, entendi. Vai acontecer porque tu precisa saber o que aconteceu com outras pessoas por causa da lenda, já que tu tá tratando de lenda, já que isso virou, né, algo que aconteceu antes e vai continuar acontecendo, não sei o que, vai ter pessoas que já passaram por isso, podem ter sobrevivido e aquela coisa toda. Ok, mas trabalha melhor essa situação. Aí que tá, né? E daí tem um grande clímax do filme, tá? O clímax do filme, obviamente, repetindo, crítica completamente sem spoilers, não vou entrar em nada sobre isso. É uma escolha feita que, agora pensando, ela é bastante lógica do porquê que ela acontece. Tem alguns detalhes ali que tu precisa prestar bastante atenção, tá? Nesses momentos, por exemplo, que o grupo tá reunido lá no começo do filme, para que se torne esse final mais forte. Mas esse mais forte não tem nada a ver com o gore, tá? Esse mais forte é o quê? Que ele seja mais crível, literalmente isso, tá? Que ele funcione melhor para o espectador no final que chegar aqui do Fale Comigo. Porque é que tá, ele é lógico, ele é. E tu vai tendo essas dicas do porquê que acontece tal coisa com esse momento que a gente chega no final do filme. E eu tô tendo todo o cuidado do mundo para não entregar absolutamente nada, tá? Mas fica a dica, cara, presta atenção, principalmente quando os grupos de amigos estão reunidos, tá? Que não é apenas uma sequência, são literalmente 2 a 3 sequências que a gente vai tendo do filme, que as dicas vão acontecendo lá. E dentro dessas dicas, a gente vai entendendo do porquê que tal coisa realmente acontece no final do filme. Por que que essa escolha realmente vai ser feita dessa forma ali. E eu gosto do final do filme. Eu gosto, eu saí do cinema pensando se realmente aquele final ali tinha sido, como eu falei, cara, crível, se ele realmente tinha conseguido passar essa mensagem toda da questão dos espíritos, de como ele estava querendo contar, dessa questão de saber partilhado, se realmente fazia sentido. Faz muito sentido. Ele faz muito sentido e ele funciona. Então, gosto bastante do final do filme ali, mas fica a dica de novo. Presta atenção. Então, galera, essa aqui foi a crítica completa sem spoilers, tá? Coloca nos comentários expectativa para ver o Fale Comigo. O marketing do filme tá bombando bastante já. Não assistiu o filme ainda, cara? Coloca embaixo a tua expectativa. Se já assistiu, coloca embaixo o que achou pra gente seguir conversando. E sai também daqui a pouco o vídeo completo com todos os spoilers de Fale Comigo, para daí sim a gente poder falar abertamente sobre tudo que acontece nesse filme, certo? Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tag04, viva o sonho aqui!